Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Tivemos ouvindo a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, depois de alguns dias apresentando a formação das primeiras comunidades. Nós começamos então, à luz da visão de São Lucas, como é que esta comunidade começa a se desenvolver no sentido missionário, com a adesão de alguns personagens conhecidos por nós, mas que na época passou por algumas dificuldades para compreender o mistério da ressurreição de Jesus. Dentre eles, hoje é narrada a conversão de Paulo, ou de Saulo, que depois torna-se Paulo. Nós costumamos dizer que Paulo caiu do cavalo, caiu por terra, né? Nós imaginamos ele como um romano, alguém ligado a esta equipe, embora ele fosse de fato cidadão de dupla nacionalidade, como ele mesmo diz, né? Ele estava indo para perseguir os cristãos e diz que cai por terra, não diz que cai do cavalo. O que diz é justamente que todas as suas convicções, tudo aquilo que ele acreditava a respeito da sã doutrina da qual ele defendia, que era o judaísmo, passou-se então a não ter mais sentido para ele. Isso significa cair do cavalo, mudança radical de vida. E ele então ouve essa voz interior, e Jesus pergunta a Saulo: por que me persegues? Vocês perceberam, e este é um detalhe que precisamos tomar conta, assim como os discípulos realizavam os milagres em nome de Jesus, faziam grandes feitos, recuperavam os doentes, ou dava momentos àqueles que acreditavam no nome de Jesus, a possibilidade de uma transformação. Nós vemos aí também todos aqueles que eram perseguidos, era tido como o próprio Jesus Cristo sendo perseguido. Tamanha era a força desse ressuscitado no meio daqueles. E São Paulo passa por uma experiência dessa. Nós costumamos ler, pelo menos quem ler alguns textos, diz o Cristo histórico e o Cristo da fé. Hoje aparece exatamente isso. Os apóstolos conheceram o Cristo tocando nele, olhando para ele, fazendo refeição com a pessoa de Jesus Cristo, dando a vida, porque olharam a pessoa de Jesus Cristo e compreenderam-no como ressuscitado, e ele aparecera a estes apóstolos. São Paulo diz que ele conheceu Jesus da fé, o mesmo que nós conhecemos, passando pela experiência de não ver Jesus Cristo como os outros o viram, mas sentindo esta voz de Deus no seu interior, no seu coração, e fazendo essa adesão que reedificou ou recodificou toda a sua vida, de perseguidor da igreja nascente, feita a experiência pela luz da fé à pessoa de Jesus Cristo, torna-se radical defensor e anunciador dessa pessoa de Jesus Cristo. É o conhecimento que Deus deu-lhe para que ele pudesse então cair do cavalo, isto é, perceber que todas as suas convicções a respeito do judaísmo tinham sentido, mas ele era plenamente agora
restaurado ou tomado sentido quando seguia a pessoa de Jesus Cristo, e eles passam então a ser o testemunho, no sentido de representar, muito mais do que isso, de uma adesão consciente, de a partir de então ele dar a vida. Nós vemos aí daqui esses dias, daqui para frente, anúncios missionários do querigma da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, feito por estes que vão aderindo à comunidade cristã, passando pela experiência do ouvir dizer, mas que Deus abriu o coração deles para que eles pudessem então ser testemunhas. Olha que interessante. Isso também nos abre uma esperança nova, porque também nós, pelo menos eu, não encontrei Jesus Cristo, nenhuma árvore pegando fogo por aí, igual Moisés, né? Nunca vi Jesus aparecer para mim quando eu estou dormindo, ou quando eu estou acordando e fala, sou eu, né? Mas a gente crê pelo que nos contaram e pelos testemunhos, e muito mais ainda, por aqueles que deram a vida pela pessoa de Jesus Cristo. Então nós olhando e vendo o efeito de seguir Jesus Cristo na nossa vida, o dom da paz que sempre nos concede, o dom da esperança em Cristo que sempre aflora no nosso coração, o dom que o Cristo ressuscitado concede a cada um de nós, nós podemos com toda a inteligência, querer e vontade dizer, realmente esteve entre nós e ressuscitou. Por isso nós estamos hoje aqui celebrando esse mistério do amor. E aí passamos então a entender o discurso de Jesus Cristo do capítulo 6, que estamos lendo já há 3 ou 4 dias, o discurso sobre o pão da vida. Vejam, João não narra a instituição da Eucaristia como os outros, mas ele aplica um capítulo inteiro falando da Eucaristia como sustentação ou sustentabilidade daquele do qual, aproximando-se de Jesus, comendo do pão, bebendo do sangue, vai justamente ter a vida eterna. Que interessante. Sagrada Escritura, quando fala de sangue, fala justamente da vida da pessoa, e quando fala da carne, fala da pessoa inteira, espiritualmente e materialmente. Então Jesus se coloca como inteiro para saciar a fome espiritual e, por que não também material, a fome do ser humano. E esta é a busca e o sentido que vai nos dar força para que, uma vez convertido e feito a experiência de fé com Jesus, nós possamos então dar o testemunho perfeito. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então que nós tenhamos no coração essas convicções, estas certezas e as claras, embora aqui ainda não conhecendo plenamente, porque todo o mistério de Deus, ele vai se revelando aos poucos no nosso coração, para que sustentados na nossa caminhada de fé, nós possamos dar continuidade, nós possamos buscá-lo constantemente, nós possamos então, como diz a teologia Mandukari, isto é, comendo da carne, bebendo do sangue, nós possamos então fazer essa experiência de vida com a pessoa de Jesus Cristo. O tempo pascal é para isso, é para reavaliar e muito mais, reorganizar a nossa vida à luz do Cristo ressuscitado e colocar nele nossa fé, nossa esperança, o sentido do nosso rezar, o sentido do nosso relacionar-se com Deus e com as pessoas, dar nova oportunidade a nós mesmos de entender o mistério do amor de Deus. E feito essa experiência, nós entendamos que Ele é verdadeiramente o Deus ressuscitado entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.